Queria dar um bom dia a todos, saudar aqui a presença indistintamente de todos que aqui participam, valorizar a presença de todos vocês, agradecer também a todos que compõem essa mesa, na figura do presidente do sindicato, o Francisco Felício. Quero estender a todos, distintamente, a minha saudação e dizer que, olhando esse plenário aqui, o vermelho, velhos combatentes de uma grande causa nacional. Penso que esse registro é fundamental para que a gente possa dar um significado mais profundo do que aqui em Campinas hoje nós damos o início. O início de um movimento, como já foi dito, já vai revelando a sua capacidade de expansão para toda a nossa região. O fato de aqui estar presente representações políticas e institucionais de várias cidades que compõem essa região e de lideranças políticas de várias diversas cidades da região, dá a dimensão do que aqui nós estamos iniciando. Seria ocioso, a partir inclusive das palavras do presidente, desenvolver em mais profundidade a importância da expansão, da renovação dessa linha férrea que pretendemos que chegue até Campinas. Nosso país, meus amigos, já por alguns anos vem arrancando o bolor do nosso pensamento, as teias de aranha que se acumularam no nosso cérebro, implantada por uma política internacional que vendia a imagem de um país, para desenvolver, deveria olhar para fora, só para fora, lá para o primeiro mundo, e esquecer de olhar para dentro, para nós, para o nosso povo, para o nosso país, para aquilo que ficou meio marcado como coisa atrasada, que era o conceito de nação. Então, olhávamos para o primeiro mundo e abandonávamos a ideia da nação. Eu penso que o Brasil está passando em revista completamente isso. Há um esforço enorme de massa crítica de caráter nacional para repensar aquilo que é a nossa grande casa, que chama a nação brasileira. Uma das mais jovens nações do mundo. Talvez a mais jovem, no sentido mais amplo da palavra. Mas uma nação com potencial imenso. E todos nós passamos nos últimos anos a incorporar no nosso vocabulário uma palavra-chave: o desenvolvimento nacional. Acho isso uma grande conquista. Quero fazer esse registro fundamental. Uma grande conquista. Ocupar a cabeça de cada brasileiro em como patrocinar aquilo que se chama, em termos gerais, o desenvolvimento nacional, é o ponto de partida excepcional para que a gente possa exatamente enfrentar esta questão que aqui estamos desenvolvendo. Como pensar nesse tal desenvolvimento nacional que se volte para a nação brasileira e para aqueles que aqui vivem e dependem dessa nação, que aqui se protegem e programam o seu futuro, se a gente não recuperar a ideia, a importância da malha ferroviária nacional? Seria como abandonar a história e não olhar o futuro. Se a gente olhar para a história, vai ver que essa ferramenta do desenvolvimento chamado ferrovias foi essencial para que a gente chegasse hoje a essa potencialidade de ser a sétima economia do mundo, a caminho de ser a quinta. Se incorporarmos a visão correta de que seja o tal desenvolvimento nacional autônomo, independente e soberano. E se olharmos para as dimensões que a vida urbana
e a vida rural do nosso país vai impondo para esse desenvolvimento, como pensar isso sem olhar com uma lupa poderosa o que foi feito com a malha ferroviária nacional? Seja no aspecto econômico, como alavanca para a economia, seja no aspecto social, como fator de integração do litoral do país com a interiorização para onde o desenvolvimento foi alavancado, seja do ponto de vista da própria dimensão de ocupar o território nacional, que por muitos anos, por mais de um século, por mais de vários séculos, ficou inclusive abandonado. Se a história nos brindou com esse diagnóstico, como pensar o futuro sem isso? Como se pode imaginar que no espaço num raio de 100 quilômetros em torno da capital de São Paulo, a principal capital do Brasil, o maior conglomerado urbano da América Latina, não tem uma malha ferroviária para transporte, seja de passageiros, seja para fazer com que as mercadorias produzidas nesse interior do Brasil que foi ocupado, chegue aí. Como? Nos impuseram um raciocínio antidialético, errado, anticientífico, que é a escolha do ou. Ou eu faço estrada, ou eu mantenho a ferrovia. Ou eu boto carro, ou eu boto ônibus. E nesse ou, nós fomos afundando. De ou em ou, saímos de um país que foi o que mais cresceu no século XX para o país que ficou 3 décadas sem se desenvolver. Porque não é através do ou que uma nação cresce. É do e, mais. É assim que uma nação cresce. Então a escolha entre estrada ou ferrovia não acrescentou nada. Porque um país que se desenvolveu no mundo bota estrada, bota ônibus, bota trem, bota avião, bota barco. E num país como o nosso, ocupado majoritariamente por planícies e por planaltos, ondulações muito pequenas, barreira física quase inexistente, hidrovias atravessando todo o país, ou trem, ou navio, ou ônibus, ou bicicleta. Eu sou entre aqueles brasileiros que quer ônibus, quer trem, quer táxi, quer andar a pé, quer tudo que uma nação poderosa, vigorosa, trabalhadora tem direito. Então, estender a malha ferroviária, recuperá-la, trazê-la de Jundiaí para cá, não é uma escolha ou estrada ou não sei o quê. Eu quero esse trem a R$3,90. Não, está R$2,90 aí até R$2,90, já está aumentando, hein? Desculpa. Porque depois que fizer isso, alguém vai querer aumentar o preço, né? Não é isso? Então eu acho que eu queria contribuir para o debate com esse aspecto. Porque até, se eu for fazer a defesa da ferrovia, eu acho que eu vou perder meu tempo, porque todo mundo já está convencido disso. E eu acho importante isso, porque o nosso país precisa de ferrovia. Precisa. A maior malha ferroviária que está sendo construída no mundo é na China. E lá eles não têm essa história de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. Eu estou pensando no meu país para 150 anos para frente, 200 anos para frente. Eu quero pensar nas gerações futuras. Eu quero pensar num país que vai se transformar numa grande potência mundial. Independente do que nós vamos fazer com a Copa e com a Olimpíada, que já é o desafio do já, aí também não é ou agora ou depois, é já e a tudo. Bom, pelo barulho que vocês viram, está na hora de eu parar. Muito obrigado.